Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, considerando a filosofia e os temas atuais. Me parou na mão, como doutor em letras, um livro de um romance, né, chamado O Jardim das Borboletas. Parecia ser interessante o título, né, ah, é de Dot Hudson, é uma ficção, tá? Mas é uma ficção que parece baseado em casos reais, né. A autora, ela dá uma ideia no romance, como se fosse fatos reais, mas qual é a questão, né. O que que ela quer denunciar com esse livro, né. É uma espécie de realismo sombrio, né, que a gente pode dizer, não é nem um realismo mágico, é ficção, mas ela pesquisa crimes, né, especialmente crimes contra mulheres, exploração sexual. Isso seria totalmente, eh, ficcional? Não, o pior é que não. Existem realmente, principalmente nos Estados Unidos, né, não se sabe porquê, é um padrão, né, mais específico da sociedade americana, não por ela ser liberal, né, mas pelo fato de ter liberdade de expressão, de tentar uma democracia, porque há lugares, né, no mundo onde o crime e a intolerância contra mulheres é muito maior e com a aquiescência feminina. E por que eu trago isso, né? Porque o discurso da nossa sociedade, o discurso inclusive de, o espiritualismo de nova era, inclusive passando, aqui no caso, né, no Brasil, mas que importa também de outros lugares, passando pelo espiritismo, passando por um espiritismo ligado a uma ufologia, que a ufologia seria o estudo dos objetos voadores não identificados, que esse estudo de objetos voadores não identificados passa mais por uma ideologia de sensacionalismo, de manter um terror, de Estado ou um terror social, do que propriamente uma investigação. Por quê? Porque se esses objetos, né, eles circulam por aqui e não há prova nenhuma de que venham de nenhum lugar do espaço, a gente vai esbarrar em uma espécie de arquivos de terror de estados, estados quando eu falo estados democráticos ou estados ditatoriais, né, o quanto há ainda, em pleno século XXI, teoria da informação, globalização, mundialização, todas essas ideologias não dão conta de seu próprio texto, de sua própria ideologia, de transparência, de termos acesso a todas as informações, nunca, né. Então, não há neste livro, Jardim das Borboletas, e não quero vendê-lo, não é por causa disso, né, eu poderia não citá-lo, e tem outros no mesmo gênero, mas aqui especificamente este parou, nas minhas mãos: "Ah, Cristina, leia isso e tal". Eu li muito por alto, porque no meio do livro você já fica um pouco, né, principalmente como mulher, porque tem adolescentes, né, é o lado da da mulher jovem, né, que parece que esta humanidade patriarcal, masculina, não consegue engolir, absorver, sem ter que cometer algo, né. É é uma Eva violentada, é uma Eva culpada, é uma Eva que está contaminada por um discurso, um arquétipo
com relação ao mal, ao Satanás, ou seja, é aquela inversão que há pouco tempo quase que se institucionalizou, só existe o traficante porque existe o usuário, então só existe o crime contra a mulher, ou o sequestro, ou a violentação porque existe a mulher. É como se não pudesse existir uma Eva e Adão talvez se arrependesse de ter pedido ao Criador uma companheira adequada, quando ele é o primeiro, depois da companheira adequada ter vindo, ele não conseguia entender e não aceitar esta companheira, né. O quanto disso é verdadeiro, é só olhar para a humanidade e ver que é um arquétipo negativo e sombrio que foi jogado. Então, a Eva procriadora, mantenedora para o Adão, funciona, porque eu quero um exército, eu quero trabalhadores, eu quero descendentes, então eu preciso de uma Eva para procriar. Mas eu não quero mais nada além disso. Eu quero que ela procrie e trabalhe, né, como uma égua, como uma vaca, como uma cabra, e hoje isso não é real. A mulher se ilude quando ela se torna um objeto de adoração sexual, um objeto de adoração de beleza jovem. Eu não quero ouvir essa mulher, eu não quero ouvir nem considero a inteligência desta mulher. A mulher não tem inteligência, a mulher não deve estudar, a mulher não deve se meter no reduto que o homem diz que é somente dele. O homem é um ser racional, a mulher é um ser emocional, nada disso, mas é assim que se coloca. Então eu não quero ouvir, o que este ser diferente de mim tem a dizer. E isso está há quanto tempo? Séculos, milênios nessa terra. E existem sistemas mais repressores dessa mulher, existem sistemas, mais, vamos dizer, um pouco mais liberais dessa mulher, né. E o sistema islâmico é um dos mais radicais, embora o sistema cristão, judaico-cristão, também já tenha sido, mas não é só. A gente vai para o sistema tribal e também vê isso, ainda que a religião não seja nenhuma desses monoteísmos de livro, né. Então, por que o livro, né, que explora traumas, sobrevivência, impacto psicológico das vítimas e, que não fazem, né, uma denúncia documental, né, é uma criminologia contemporânea misturado com uma ficção, talvez passando a ideia de que não podemos ainda oficializar isso, nenhum sistema, nenhum governo aceita que haja esse tipo de crime desta forma, e isso não vai para a mídia, isso apenas vira filme, livro, com aquele toque de que é e não é verdade. Porque é uma verdade mais inconveniente do que a verdade sobre o clima, né, porque o Al Gore, fez até um filme, um documentário, falando sobre a questão da mudança climática, que eu acho natural, a Terra realmente vive uma mudança climática, já viveu outras sem interferência humana, mas só que o homem, de certa forma, acelera hoje com as suas tecnologias esse, eh, essa questão da Terra sofrer mudanças. Ela sofre mudança, nós estamos em cima dessa Terra, mas nós estudamos realmente, este clima e esta terra de forma a não, piorar a situação, ou estudamos tecnologias para melhorar essa mudança que ocorre realmente pelo organismo vivo que a Terra é? Será?
Será que não pioramos? Será que realmente a energia limpa é verdadeira? É possível? A energia limpa, hã, baseada na energia nuclear é perigosa. Ela é limpa, mas tem um grande perigo. E a eólica dá conta? Vamos ver, né, a Terra com seus climas, né, em lugares muito frios ou invernos longos e frios, será que eu consigo, com a energia eólica ou energia de rios, cachoeiras, né, lagos represados, dar conta do que precisa para o ser humano se aquecer? Será que eu realmente não preciso da termoelétrica, como existe aqui no sul, que não é um inverno russo, que não é um inverno do Alasca, que não é o inverno de um norte do Canadá, que é totalmente gelado? Como ver? Ah, então não tem que ter seres humanos ali? Então temos que questionar uma série de coisas de uma maneira simples, precisa, sistematizada, porque o simples pode ser sistematizado, são perguntas simples, sem complicações e verborragia científica e tecnológica. Tem que simplificar esse discurso. E é exatamente isso que algumas mulheres, às vezes cientistas, fazem e que são condenadas porque não, não é tão simples assim, não podemos questionar dessa maneira. E não são adolescentes, como a gente viu, né, mulheres adolescentes que vêm ser divulgada pela mídia, que fazem realmente um questionamento, porque na verdade elas, por sua infantilidade, por sua falta de estudo e preparo, não conseguem colocar realmente o problema, como foi o caso da menina que fez a tal da flotilha, né, a que está na mídia, eu evito falar para não dar problemas, né, mas todo mundo já sabe quem é. Então, nesse livro, né, ela coloca agentes, identidades, políticos, né, tudo com nome falso, né, para quê? Para criar uma tensão moral, né, porque quando o algoz é alguém com poder político, o leitor começa a perceber que o mal se infiltra até nas instituições. Sim, a gente sabe que sim. Ela mostra a manipulação burocrática, como crimes sexuais em grande escala sempre envolve camadas de ocultamento, e a gente tem pelo menos 2 grandes processos que às vezes aparecem na mídia, como o do Didi e do Epstein, que não se revela os nomes de homens, com uma proeminência política, financeira, não pode vir, né, ele paga para não sair o nome dele, mas ele esteve envolvido, né, os nomes dos que estão envolvidos, então não tem como, né. Se quando o crime é cometido em alto escalão, que é o mesmo do baixo escalão, eu não posso revelar, eu não posso, dirimir isto. Mas quem são as vítimas? As vítimas são ricas, são do alto escalão? A maioria não, mas ainda tem, sim. Porque ela coloca como se uma filha de uma senadora tivesse sido, sequestrada e passado por todo o processo que ela denuncia no livro, e isto é um espelho, né, um espelho, não é apenas um arquétipo, é um espelho de coisas que acontecem e são ocultadas pela mídia, pelo sistema prisional, pelo, né, a parte institucional da lei e também pela parte médica, para depois tentar, curar uma adolescente que passou por um processo desse. Né, que no Brasil chamaram de adultização, tem quem diga que a menina é a causadora, ela tem aquela lógica do usuário, né, eu só sou usuário da menina porque a menina me provoca, porque a menina existe, se não existisse a menina, se não existisse a ninfeta, então, eu, homem, não procuraria, não faria o que faz. A lógica do Adão fraco, né.
Eva mandou eu comer a maçã. Se não existisse a Eva, se a Eva não tivesse me trazido a maçã, eu não teria comido. Enquanto existir esse paradigma, a gente não vai ter, uma mudança de mentalidade e comportamento nessa terra, né. Isso está na base do pensamento de 4 bilhões de pessoas que são monoteístas, né, que são o número mais ou menos de pessoas das 3 religiões monoteístas, com suas variações, mas está também nas outras não religiões. Por exemplo, numa Índia que tem uma série de seitas, mas ela tem esse pensamento. Num espiritismo brasileiro que tem, né, uma série de configurações diferentes, também tem esse pensamento. O pensamento de milênios se espalhou praticamente por toda a Terra e você pode dizer que apenas algumas tribos, né, podem não pensar dessa forma. Então, ela acaba criando um contraste entre poder legítimo, poder degenerado, que funciona como uma espécie de crítica indireta às elites que mascaram esses abusos. Por exemplo, o filme, né, Sons da Liberdade, que foi filmado muito mais coisa e que foi feito, né, como uma espécie de thriller e documentário, revelando que aquilo ali é baseado em fatos reais, e mostram algumas cenas em casos reais no filme. Ele não foi divulgado como deveria ser, como uma denúncia. Por quê? Porque mentira? Quantas mentiras ficcionais a gente assiste? Por que especificamente aquele filme incomodou? Porque vai envolver instituições, né, como o FBI, como o CIA, como governos da América Latina e etcétera, como coniventes ou pelo menos procrastinadores para resolver uma situação dessa. Então, não é propaganda para sequestro de meninas, tá, como alguns pensam: "Ah, o livro fica, né, dando ideia". Não é essa a intenção, é a estrutura clássica de thriller, né, tudo bem, que faz paralelos com casos reais. Vamos falar aqui dos casos reais que ela poderia ter se inspirado. Ariel Castro, de Cleveland, que entre 2002 e 2013 manteve 3 jovens em cativeiro por mais de uma década, com múltiplos quartos, controle psicológico, violência ritualizada. Ora, só da gente saber de um caso desse, e a coisa ter, né, praticamente 10, 11 anos para ser desmantelado, alguns dizem: "Não, porque é difícil, tem que pegar, né, uma espécie de flagrante, né, todos os indícios", não sei. Na Áustria, tem um caso também de confinamento, que é Joseph Fritz, alguma coisa Fritz, Fritz, Joseph Fritz, de 1984 a 2008, e até foi feito um filme a respeito, faz uma alusão, não é o filme especificamente dele, mas faz uma alusão, onde há um confinamento subterrâneo, manipulação parental, tá, e identidades controladas. Então também há uma manipulação da família que perde, né, que a criança desaparece, né, a menina, e, o que se faz depois com um ser humano desse, com uma menina que vira uma mulher dessa, né. É um trauma absoluto, tá. São mulheres e mulheres que acabam sofrendo esse trauma. Aliás, eu como terapeuta, tá, integrativa, que atendo, vamos dizer, 70% dos casos, 75% das pessoas que vêm a mim são mulheres, e eu digo que 99% dessas mulheres têm um caso de abuso na infância, sofreram um abuso na infância, às vezes mais de um. E começa dentro da família, pai, tio, padrinho,
irmão mais velho e, às vezes, outros abusos da vizinhança, de de algum estupro na rua, mas os estupros que eu atendo são menores, são menos casos, e eu atendo muito mais traumas que são familiares de mulheres. Eu diria que 99% e homens que chegam a mim que também sofreram abusos infantis. Então, eu tenho, assim, 3 anos contínuos, né, já tinha atendido antes com, menos assiduidade, porque eu, atuava mais como professora, mas como professora, a gente acessa os casos, principalmente professora de língua portuguesa, a gente acessa casos de meninas grávidas, de meninas que foram violentadas e não gostam de falar, mas foram por pai, por irmão, por tio, padrinho, né. Aqui na cidade, né, eu trabalhando na cooperativa junto, né, com esse processo de ser terapeuta, ao mesmo tempo dando aula, infelizmente é um quadro, triste. Eu sempre pensei que era um quadro muito, brasileiro, por causa do machismo, por causa do patriarcal, mas depois você vai começar a ver que eu atendo pessoas da América Latina, né, pessoas do Uruguai, pessoas da Venezuela, ou mesmo da Bolívia. E a situação é a mesma. Então a gente fica, assim, com um quadro assustador, e eu vejo o silêncio dos discursos religiosos espiritualistas a respeito, como se isso fosse de somenos, né, como se isso não impactasse a alma de uma pessoa, como se isso não impactasse o mental de uma pessoa, o mental emocional, né, de uma pessoa do sexo feminino, por muito tempo. Eu atendi a uma que foi, assim, que mais me impactou, uma senhora de 70 anos que ela não conseguia ainda lidar e esquecer com o que ela tinha passado na sua adolescência, a violência, e ela teve um casamento infeliz porque, afeta, né. Toda a libido, afeta a compreensão do marido, querendo superar para ter filhos, mas nunca superado. Então, isso é uma coisa extremamente séria. Então, o que a gente tem, né, esse Ariel, né, esse Joseph, né, são casos reais. E tem um outro que foi o mais antigo, Colleen Stan, também nos Estados Unidos, sequestrada, né, e mantida em cativeiro, que é o caso da Caixa. E tem coisas, assim, absurdas, caixas, quartos subterrâneos, lugares absurdos, né. Então, crimes que mostram ao mundo que um único homem, organizado e amparado pelo silêncio do entorno, o silêncio dos homens em torno, podem manter vítimas, mulheres femininas, por anos, décadas. Então existem criminosos colecionadores, que é uma espécie, né, aí vem a psicologia explicando a estética do controle, a psicologia, que adianta descrever e, especificar a mente de um colecionador de mulheres, de de meninas, né, e não se tomar nenhuma atitude. Explicar aquilo quase que justificando, ao invés de, eh classificar como doença, no mínimo, transtorno que deveria, ter a responsabilização não só judicial, como psicológica para um hospício prisional, ou uma prisão, né, hospitalar, séria, né. Então, alguns serial killers documentados transformaram vítimas, meninas, em objetos e troféus, né, troféus, como Robert Berdella, alguém podem pesquisar, Leonard Lake e Charles, né,
que a estética das borboletas, né, deste livro, né, se aproxima, né, como mostrando, né, este tipo de fixação. Tem livros que descrevem as mentes, né, perigosas de serial killers e de sequestradores ligados ao feminino, mas não tem solução, nem remédio. Então, a solução seria judicial, amparado por uma parte médica, se quisesse fazer, né? Mas a gente vê que alguns crimes desse ocorrem dentro do sistema, dentro daquilo que você, né, não admite uma instituição como a parte governamental, né, também às vezes se vale disso, dentro da polícia tem, dentro da legislação dos senadores, dos deputados, né, dessas pessoas que seriam as pessoas que estariam ali para nos defender, e tem dentro dos, das religiões patriarcais, monoteístas, padres, bispos, pastores, e até dentro do Islã também existe esse abuso conivente, silencioso, mas que não é tão silencioso assim, só não tem voz midiática suficiente. Mesmo as mulheres dentro da mídia que se calam e permitem a propagação e a continuidade desse tipo de coisa. Então, por que eu trago isso? Não só porque o livro denuncia, é um quadro sério, a gente denuncia isso, né, espiritualmente, inclusive, que é um lado sombrio e destruidor do masculino, né, destruindo o feminino, mas destrói a si mesmo, né, porque se coloca como um monstro, né, se coloca de uma maneira violenta, mas uma violência contra um vulnerável, mostra a vulnerabilidade do próprio violentador, né? E as redes de exploração com figuras de poder, né? O livro não vai mostrar isso, mas como eu disse, vai fazer um paralelo. A gente tem o Epstein, né? A gente tem o caso Marc Dutroux, né, da Bélgica, com sequestro de meninas mantidas em cativeiros com uma alegação de rede de proteção envolvendo autoridades. O caso de tráfico, né, de meninas, né, e crianças no México, na América Central e também no leste europeu. Teve um caso de uma EQM relatada, não foi do canal do Carlos, foi de outro canal, depois eu vou trazer aqui ver se eu consigo o canal para vocês, para colocar o link e vocês ouvirem. Ela passou por um processo de EQM, porque acabou tomando um tiro, mas ela conta que ela chegou onde chegou porque ela tinha sido vendida, viajou dentro de uma mala, foi parar numa África, da África no leste europeu, quer dizer, ela faz uma viagem muito nova em situações, não sendo só abusada, mas como ameaçada mesmo, e aí num determinado momento de fuga, ela toma um tiro que a deixa numa situação, né, de entre vida e morte, e foi resgatada, encontrada por um americano, estava andando por ali, né, depois eu trago essa história, e é levada para o hospital, e então ela acaba tendo uma EQM, porque a bala estava instalada num lugar perigosíssimo, e ela tem, né, essa EQM, e, e é o que salvou a vida dela e transformou a vida dela, foi esse contato, né, com uma espiritualidade, né, real, uma experiência dela real, em que ela vê determinados seres de luz, eu não vou falar o nome nem fazer propaganda aqui, né, para não dizer que é manipulação, mas ela diz que encontra, que a consola, que a fortalece, e aí ela tem a cura e a volta para mudar o comportamento, que ela trabalha hoje com a conscientização de meninas, de adolescentes para proteção, né, conscientizando, é um trabalho difícil, importante, mas que tem, né,
a vamos ver, o impulso, né, terrível, né, poderia não ter se recuperado. Então, o que no sentido, assim, mais básico, mais basicão, o que esse gênero de livro, né, ou de denúncia, né, trabalha, mesmo sendo ficcional. Mostra a tensão e o medo para expor fragilidade social, violência contra mulheres, brechas institucionais e psicologia deficiente, né, a ideologia da psicologia, que é mais descritiva, clínica, né, remédios e tal, e não atuante, né, deveria existir uma psicologia forense atuante, né, e muitas vezes essa psicologia forense vai querer mais esmiuçar e querer entender aquela mente de uma maneira, às vezes, até perversa, e não dá, é um poço sem fundo. A mente de cada ser humano, quando desvirtua, é um poço sem fundo, é justamente a parte sombria, né, que a gente está lidando do ser humano. Então, sombra é sombra, abismo é abismo. Olhou muito para lá para dentro, daqui a pouco você está mergulhando lá dentro, né. Aquele filme também, eh, acho que é O Silêncio dos Inocentes, ele revela um pouco isso, né, como que é perigoso até uma mente não muito forte e clara, né, determinada, né, de si mesmo, né, ao entrevistar um, serial killer, né, uma pessoa que eles chamam de um psicopata, né, que tem um problema, eh do com o social, né, não pode ver uma mulher, não pode ver um ser na sociedade em liberdade, né, e ele fazia as atrocidades dele, e a mulher ela vai vulnerável, que ela vai como uma pessoa que está, sentindo a fragilidade da mulher em geral, ela não resolveu, não é a mulher forte o suficiente para desmascarar, mas também tem a questão do filme que gosta de explorar isso, para todo mundo ficar roendo unha, nervoso, né, então, esse lado do entretenimento é extremamente perigoso, né. Então, o livro vende muito, né, virou um best-seller, porque toca num medo que é real e coletivo. Desaparecimento feminino, né, há sequestros, sequestros e sequestros, e o uso do corpo como objeto de poder. É o corpo, a matéria, que é o problema? Ou a mente humana, a alma humana, que ainda é muito, sombria, perigosa, violenta, né, seja do homem ou até da mulher, mas principalmente do homem, né. Qual o propósito, então, real, literário disso? Vender ideias, né, para dar ideias? Não. Explorar o ponto de vista da sobrevivente, né, nesse ponto ela não explora a questão do criminoso como alguns livros de psicologia fazem. Mostrar uma tentativa de resistência e resiliência, denunciar meio que simbolicamente as estruturas que permitem esses crimes e trabalhar um pouco na psicologia das narradoras, né, que seriam, é como se ela estivesse trazendo os casos, né, então as meninas falam do trauma, mostrando fragmentação que acontece na personalidade, a dissociação e a memória, como a memória trabalha também num processo de ocultamento de algumas, fases, de alguns fatos, por ser forte demais. Né. Quando a dor é muito grande, e uma dor da alma, né, porque a dor do corpo você tem como sair do corpo, você tem como tomar alguma coisa, agora a dor da alma é complicado. Então quando a dor da alma, há uma supressão da lembrança, a memória não ocorre mais. Então, o que me incomoda, né, o que me incomoda com tudo isso, apesar do entretenimento, da psicologia, disso tudo, é a parte da espiritualidade mercadológica
como se fosse uma oposição àquela religiosidade de sistema. Então é a nova era, são os contatos e as comunicações com espíritos extraterrestres. Então, que esses extraterrestres tão inteligentes não estão vendo, e que inteligência é essa que não vê o quadro real dessa humanidade, né? Como se nós estivéssemos numa sociedade normal, produtiva, só que, né, com alguns conflitos e tal, e precisássemos somente de um upgrade. Onde que esse upgrade vai atuar coletivamente, né? Então são teorias pseudo-espíritas e espiritualistas que falam de evolução coletiva, que coletivo é coletivo, né? A gente vai fazer uma evolução de todo traficante, de todo assassino, de todo ladrão, de todo sequestrador, porque como que vai haver essa separação? Se é coletivo, né? Um upgrade mental vindo de quê? De seres inteligentes que não percebem isso, que não atuam nisso, porque não transformam esses seres. Então, já que tem esse poder de sequestrar uma pessoa formada, levar para a nave, modificar o corpo da criatura, como a gente tem diversos relatos. Mas uma criatura normal, que não tem problemas, que não é um assassino, que não é um ladrão, que não é nada disso. E por que não pega, então, não abduz exatamente esses seres infernais que estão aqui para falar: vamos fazer uma mudança nisso aí, porque a mente desse cara estragou, né? O mental dele, vamos fazer uma mudança. Por que não? Porque jogar um ser normal, né, com uma ativação, como eles dizem, né, eu fui abduzido e tive uma ativação do meu DNA, a gente não vê mudança nenhuma, não vê poder nenhum, né? Ativação da 5D. O que é 5D? Uma quinta dimensão. A gente não dá conta da quarta. Mal está dando conta da terceira, está se destruindo na terceira dimensão. Como assim quinta dimensão? Né? Quando a gente vê a eleição de um muçulmano convicto para prefeito de Nova York, que promete transformar a cidade invocando a lei própria do Islã, o que você espera? Que Nova York se transforme numa nova Londres, onde adolescentes, né, britânicos denunciam não poder escolher ser anglicano sem ser perturbado ou sofrer bullying, né? Quando rumores dizem que os muçulmanos dominarão com sua violência misógina o mundo, e não é só misógina, né? Os próprios grupos de minorias, né, de homossexuais e trans e outras coisas mais, acreditam que o Islã terá tolerância com eles, não estão contra. Que quadro é esse? Que teatro é esse que nós vivemos, medonho, tá? Um teatro, né, que eu chamo sempre de pantagruélico, meio estranho, né, mas que está aí na mídia, e as pessoas tentando entender, ou alguns aceitando por receio de ser diferente, por receio de ser rejeitado, porque não tem estrutura para pensar diferente, né? Então, se eu não estou sendo clara, vocês coloquem a pergunta aí embaixo, compartilhem esse vídeo que é importante, né? Que a partir de um romance que está aí sendo vendido, né? Já tem um certo tempo, né? Mas que veio parar na minha mão, né? E na hora que você lê, você faz as ligações, né, que foi o que eu fiz, né, o filme, né, Sons da Liberdade, outros filmes também que apareceram, agora esqueci o nome, eu vou buscar, e aí você fala assim: "Espera aí, o que silêncio é esse?", né, o silêncio dos inocentes, né, que silêncio é esse? Né, porque, né, os casos que a gente está vendo, sempre está: "Ah, não se revela a lista", por que não se revela a lista? Porque tem pessoas importantes. Pessoas importantes estão acima da lei? É isso? Pessoas bilionárias estão acima da lei? Então a gente tem que ter essa noção, né. A gente tem que aceitar isso. Estão. Então se você for rico, está acima da lei, né. A gente vê isso em todos os níveis, inclusive no tráfico de drogas, com a normalização, normatização
de uma droga. É droga, tá lá escrito, então droga, a coisa faz mal, altera a consciência, altera o funcionamento cerebral, e vamos aprovar? E vamos deixar que isso ocorra? Ah, é liberdade de escolha. Mas se você não dá escolha, se você não mostra toda a verdade sobre aquilo, porque se mente sobre os efeitos de uma coca, de uma maconha, de um, sei lá, de um outro tipo de haxixe e outros, de crack, não se fala com o adolescente de uma maneira séria, de uma maneira biológica, de uma maneira médica. Eu, quando dei aula sobre a questão do assédio sexual e de drogas, eu mostrava foto. A reação dos meus alunos era: "Não, não quero ver isso, prof. Nossa, coisa feia". Tem que mostrar como fica. Tem que mostrar o que acontece. Não adianta, enfeitar, romantizar ou não falar. A pessoa tem que ter horror, não é botar medo, é real. O medo é real quando eu encaro a realidade de algo medonho. Não posso fantasiar horror, né. Então, esse discurso evolucionista, estamos caminhando todo para uma nova evolução espiritual e diante de uma realidade humana bruta, primitiva, né. Então as pessoas, elas não querem olhar, então é uma fantasia coletiva, porque eu prefiro acreditar na promessa do salto quântico, nos despertares coletivos, narrativa New Age de quinta dimensão e a conduta real, histórica, social e ética da humanidade, onde está? Qual é a verdade disso? Eu não quero ver. Eu prefiro acreditar que vai vir a nave, eu não quero mais saber de Jesus Cristo, não acredito em Apocalipse, mas eu espero que venha uma nave extraterrestre com seres com inteligência. Nós somos inteligentes? A pergunta é essa. Eu quero seres inteligentes. Como é que eu vou reconhecer um ser inteligente? Há seres inteligentes que eles dizem que fazem o mal. Então, inteligência não é a medida para fazer o bem ou o mal. O que seria? Ética, consciência. Ninguém fala assim, seres com ética e consciência virão. Não, seres inteligentes. O que é inteligência? Desenvolver tecnologia? Parabéns. Eu posso desenvolver tecnologia e não ter ética alguma, nem consciência. Então é isso que está sendo posto, né? Então a humanidade como coletivo não evoluiu nem 1 milímetro nos últimos 200 anos ou até mais. O ser humano médio de 2025, tá, é psicologicamente idêntico ao de 1025. Vamos ver? Tribal, tribos, linguagens tribais de sobrevivência justificada pelo sistema, é violento. O ser humano é violento ainda, a gente está vendo aí. Guerras, crimes, crimes oficiais, crimes paralelos. É suscetível à propaganda coletiva. Incapaz de suportar responsabilidade individual moral. Prefere acreditar que não há livre-arbítrio, que o sistema o coopta, do que assumir uma responsabilidade. É ávido, esse ser humano é ávido por submissão, é uma servidão voluntária, né, denunciado lá por Etienne de Labotti no século XVII, e continuamos assim. Prefiro lideranças fortes, ainda que sejam destrutivas. Líderes, mitos, que não farão nada, né, mas eu quero seguir, eu quero ter alguém forte para seguir, né. Então, esta espiritualidade que está na mídia, que está no YouTube, que está nos sites, nos canais sendo vendida no Hotmart, os Hotmarts de vendas, não é uma evolução espiritual coletiva, não é uma promessa realmente de consciência e ética, é marketing puro. E é um marketing digital,
que cria, né, a necessidade, que nos seus vídeos, né, que é a formulazinha do Érico Rocha que está aí, que muitos já estão comprando, né, que dá certo. Por que dá certo? Porque é baseado em engenharia social, né, na psicologia social. Eu crio discurso, baseado em alguns problemas, crio, né, lembro a ele a necessidade que ele tem de proteção, de solução, e vendo o ouro de tolos, tá. Então, o perigo do discurso pseudo-espiritual, que ignora o mal humano, né, faz crescer tráfico humano, violência sexual, fragmentação cultural da consciência e sem ética. E comunidades inteiras vivem sob códigos que anulam mulheres, principalmente, verdadeiramente mulheres dissidentes. E nós temos aí um quadro de pseudo-mulheres, que tem um discurso pior ainda, né, de destruição do que é feminino, cidades americanas sofrendo um colapso moral real. Eu só posso pensar, se eu acreditasse em Apocalipse, que seria o fim do mundo e não foi nem descrito em nenhum dos cavaleiros do Apocalipse, né? Porque no Cavaleiros do Apocalipse, uma das coisas que me dá muito nervoso no livro é tratar a própria Igreja Católica como a prostituta da Babilônia, ou seja, existe uma mulher prostituta poderosa que vem, e que homem é esse que pensa numa figura da mulher que é sua companheira, que é sua contraparte, dessa maneira? De uma maneira absoluta, um discurso desse, né. Por que prostituta? Quem a prostituiu? Ela se prostituiu, a gente sabe que as mulheres foram prostituídas por homens, porque foi o homem, né, que cercou, que dominou pela força, né, se tornou o criador da fazenda e colocando a mulher como a procriadora, né, que valia menos, a gente sabe pelos dotes, às vezes até, que a própria égua, né, parideira, ou que a própria, eh, vaca ou cabra que fosse, né, um rebanho valia mais do que uma mulher, tá. Isso é um quadro real. Então o mundo vive um extremismo religioso, uma efervescência desse extremismo religioso, né, especialmente islâmico, mas não só. A gente está vendo um pentecostalismo, sensacionalista, explorador, agora na mão de adolescentes, crianças, né, fazendo uma manipulação, mas assim, completamente insana. Insana, é de uma doença, porque assim, a pessoa fala: "Ah, mas a pessoa é esperta, está só ganhando dinheiro", só que aquilo ela absorve, então a psicologia dela fica comprometida, né, então tem crianças já comprometidas com valores espirituais, e pessoas querendo ter valores espirituais, e não tem um centramento, pessoas perturbadas, sem um centramento psicológico, sem consciência de si, né, do outro, sem um autoconhecimento, como líderes espirituais. Isso é completamente incoerente, né, é impossível, você não pode falar de espiritualidade, quando você não tem ética e não tem conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro, autoconhecimento, autocontrole, consciência. Por isso que a gente vai ver em determinados agrupamentos que o líder, amanhã, está abusando de mulheres, abusando de crianças, né, eu tenho relatos e relatos, se eu fosse pegar todas as minhas fichas, né, fazer um relatório mesmo para publicar, ia ser horroroso, mesmo escondendo os nomes, de pessoas que quando não são, como eu falo, mulheres, quando não são abusadas, dentro do ambiente familiar, né, na infância e primeira adolescência, é vítima de religiosos, principalmente líderes espíritas, de todas as naturezas, porque padre já pega mais os meninos, né. Meu Deus do céu.
Eu nem acredito que eu estou falando essas coisas como fatos que ocorrem, né. Eu sempre quis, né, eu sempre quis pensar e acreditar que o século XXI traria uma mentalidade diferente, só que não dá para fazer isso, não é um upgrade, não é agora, passou um ano e vai ser, se não houver uma educação, um culto, né, o culto no sentido de cultivar a si mesmo, no conhecimento, né, perceber, dominar a si mesmo, né, dominar o outro, dominar a si mesmo, não dá. Então, é preciso reconhecer que o mal humano é estrutural e não periférico. Ele vem de dentro do ser humano, não é o corpo, não é a matéria, não é o outro, sou eu. É a minha alma, é a mim, esse eu que eu tenho que olhar no espelho, reconhecer e modificar. Isto é espiritualidade prática, tá? E é fato, né, do que está acontecendo, o anglicanismo na Europa, principalmente em Londres, né, no caso é em Londres, né, é uma minoria frágil, então realmente está crescendo hã, essa dominação de jovens, né, cultural e socialmente sobre jovens que não seguem o Islã, eles perseguem. Em várias cidades europeias, leis paralelas, numa charia informal já funcionam, bairros inteiros onde a polícia não entra, na Alemanha tem, em outros lugares também não entra, a polícia não entra, mulheres não caminham sem véu e cristãos e ateus sofrem intimidação. Isso é real, isso não é manipulação de imprensa. Você pode colocar na inteligência artificial aquela que você quiser, que ela vai trazer essa informação para você. Em Nova York, sim, houve eleição de representantes com agenda islâmica explícita, que a esquerda, né, que eles chamam a esquerda globalista, democrática, que são os democratas lá nos Estados Unidos, eles estão com o título de democrata vendendo uma ditadura. Vendendo uma ditadura. É incrível, né, como é que o ser humano não percebe isso. A agenda que eles chamam agenda globalista, da ONU, ela é ditatorial. Ela impõe sobre consciências humanas aquilo que ela quer, à força, né, e com o apoio jurídico, ou seja, é a força. Então isso não é xenofobia, isso é um realismo político, né. Nenhuma cultura permanece sem defender sua espinha dorsal. Então se a gente quer defender esta cultura que pode dar margem, né, com a filosofia, com o autoconhecimento, com escolas que nós temos, né, filosóficas, iniciáticas e tal, que leva realmente a uma consciência e uma ética, se a gente não defende isso, e entra em, sistemas de coletivos, campais, de sensacionalismo e manipulação emocional, a gente está perdido. A igreja e o cristianismo já se destruiu quando entrou em espetáculo, quando virou circo, né. Marcelo Rossi, Fábio de Mello, quem mais, né, tem vários aí. Missas campais sensacionalista, a aeróbica de Deus, os gospel, agora o funk. Gente, esse tipo de atitude, de comportamento, de música, ela é incoerente, incompatível com a própria religiosidade, com a própria espiritualidade. A forma segue a função. A forma do culto, a forma de música, a forma como aquilo se apresenta, ela fala da função que ela está explorando. Então, quando eu exploro um coletivo alucinado, né, ruidoso, como que eu estou falando de uma espiritualidade real? Estariam deuses e os anjos e Jesus Cristo tudo dançando lá com o pessoal junto, é isso? Meu Deus do céu. Então, o receio, né,
que pessoas com lucidez histórica, lucidez filosófica, lucidez ética apresentam é que sabem que ocorrerá em pouco tempo a perda de uma coesão cultural, uma hostilidade que a gente já sente a qualquer traço tradicional, histórico, filosófico ou religioso, desprezo pelo próprio legado que me trouxe aqui, né? Abertura ingênua a grupos que não compartilham os mesmos valores básicos, avanço de ideologias totalizantes. É o totalitarismo em todos os sentidos, político, religioso, total. É uma ditadura. Elites desconectadas completamente da realidade, como se eles pudessem fazer redutos bilionários, trilionários que ficassem defendidos e a humanidade para lá. Enfraquecimento das instituições que trazem a ordem, que trazem, né, o poder. Uma crise educativa irreversível, pelo menos a médio ou curto prazo, né? Nós temos um quadro histórico que nos mostra o que ocorreu quando o judaísmo, junto com a seita cristã, tomou conta e queimou livros, papiros, bibliotecas, coibiu, proibiu, tirou o saber das pessoas, dos seres humanos, ainda que escravos não estudassem, mas havia muitos médios ali, né? Uma parte, né, de uma humanidade média que ficou sem nada. E depois de 1000 anos, quando começa o Renascimento, não houve muita perseguição. Daí que sai as idiotices como terra plana, terra quadrada, é, uma série de absurdos, né? Bíblia com extraterrestres, leituras absurdas, né? Homens vivendo milenarmente, andando com Deus. Então, toda essa ignorância vem de você é, esvaziar toda a educação. Isso é irreversível, praticamente. Você vê o esforço que foi feito para se levantar uma humanidade com educação, né? Então, o que a gente presencia hoje é uma queda da civilização, parecido com o fim do Império Romano, a dominação da Grécia, né, a decadência helenística, né, dissolução dos reinos medievais, a queda de Bizâncio. A história é repetitiva porque o ser humano não evolui. Porque o ser humano não faz o questionamento, não estuda. É o quê? Preguiça? Né? É só preguiça? Porque parece que só uma catástrofe, né, limparia tudo e resolveria. Então, tem um pessoal que fala, não, vamos esperar pela catástrofe. Cometa tal, asteroide tal, agora o 3 Iatra vai passar perto da Terra, vai bater com a Terra. Estamos esperando uma catástrofe. E a pessoa que espera a catástrofe também é uma que não tem consciência, que não percebe que não é assim, termina tudo. E veja, não termina uma Terra. Você não pode tirar um planeta sem afetar todo o entorno de um sistema solar. Porque tudo tem um equilíbrio, uma equidistância, um magnetismo, né? Vai estudar física para saber. Então, bate na Terra, a Lua vai para não sei aonde, aí tem o Vênus aqui, tem o Marte, tudo isso em torno do Sol. Quer dizer, então, civilizações raramente se renovam por uma vontade coletiva. Por isso que não existe vontade coletiva, não existe evolução coletiva, não existe 5D, torno a repetir. E guerra, fome, catástrofe, ruptura econômica e queda institucional brutal, sob pressão externa ou interna, não é solução, é um fim, ainda que temporário, não do planeta, porque haja, né, gente? Haja. Como diz, né?
o bilionário Bill Gates, a humanidade não vai acabar com todos os problemas, a humanidade não vai sumir de cima da Terra. Não. Esse projeto está para além do poder do ser humano, né? Ele vai destruir, ele vai criar guerra, ele vai criar seca, catástrofe, ele vai ficar no meio disso tudo sem saber a razão de estar aqui, porque não investiga. Então, nem toda catástrofe é física, eu acho muito pior a catástrofe que nós estamos vivendo, cultural, né? De violência de um homem sobre outro homem, de um grupo de homens sobre outro grupo de homens, né? Homens em termos de humanidade. A troco de quê? Né? Então, falam de arcontes, draconianos, reptilianos. Olha, se o cara com a mentalidade dessa se assemelha a um réptil, parabéns para você que você criou um arquétipo. O homem é um réptil quando rasteja, quando é violento, mas será que é isso, um réptil? Será que um réptil tem inteligência? Se é um réptil, pelo amor de Deus, né? O ser humano tem uma inteligência superior. Não tem quando não quer e não cultiva. Tá? Vamos ver o que se pode fazer. Qual é a solução? Tem minoria? Uma tentativa, né, como o nosso canal tem, de trazer luz, clareza, ética, consciência, de denunciar essas coisas, tem poucos, poucos, né? Olhando para a história, a gente percebe que nós só chegamos aqui, ainda que estamos nesse quadro, né, atual, porque alguns escolásticos preservaram a filosofia greco-romana para trazer. E a gente hoje tem acesso, se quiser estudar, graças a eles. Monges irlandeses preservaram textos que Roma teria escondido. Filósofos exilados salvaram o que restava da tradição ocidental. A Renascença nasceu de pequenos círculos de eruditos no caos italiano medieval. Centros de saber sobreviveram mesmo sob domínio islâmico, soviético e maoísta. Temos que pensar nisso. São sempre poucos. São sempre uma minoria. Serão sempre criticados, serão sempre atacados. Mas são os únicos que mantêm o fio da civilização. Que nada se perca totalmente, né? Então, o nosso canal e alguns outros, poucos, não é a maioria, estão tentando manter a clareza, preservar o pensamento crítico, educar sem cair na modinha do sistema, proteger o que resta de lucidez e oferecer uma alternativa real aos jovens, embora muitas vezes esse canal não seja divulgado e seja boicotado pelo próprio algoritmo, porque eu não me vendo. Então não tem, né, um marketing para isso, porque eu teria que fazer concessões que não farei ao sistema, tá? Então fica aqui pela consciência de cada um, de divulgar o máximo que conseguir e puder, de comentar, né, de perguntar, de conversar com outras pessoas a respeito, de tentar primeiro ver a si mesmo com essa lucidez, esse autoconhecimento, não querer caminho fácil, não querer o caminho, né, que que leva você a um conforto. É preciso ter coragem e força, sim, resiliência, desenvolver. Fala-se muito de estoicismo, mas um estoicismo que não resiste, a mesma pessoa que é estoica aceita absurdos dentro desse sistema?
Eu não posso criar espaço para que uma pessoa que já tem um espaço que o sistema dá, porque ela é destrutiva, e aí eu crio um espaço para tentar mostrar que essa pessoa que está sendo destrutiva, que está sendo usada pelo sistema de uma maneira negativa, aliciando os jovens para um lado negativo, ela tem um lado bom, ela tem um lado luz, porque isso é genérico, isso é periférico. Se eu tenho luz, se todos são luz, que seja, mas não que seja teoria e ideologia quando eu estou sendo sombra o tempo todo. Concordo? Então fica aqui mais um vídeo falando de coisas atuais, mas que implicam demais na espiritualidade prática que nós estamos trazendo através desse canal e da minha mentoria. Até mais. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.